que acompanham a Jornada Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores. Obrigada por nos acompanharem. Essa jornada tem feito lives educativas que procuram oferecer a todos os filiados, a todo o Partido dos Trabalhadores e à sociedade em geral, informações sobre a política brasileira, contribuições sobre programas de ação que nós somos responsáveis por exercer quando estamos nos governos, nas câmaras municipais. A formação política é algo permanente na vida de um partido. Isso nos dá conteúdo, identidade nacional e capacidade de criarmos sobre a política nacional para exercermos plenamente nossa responsabilidade. Por isso a jornada acontece com todos e todas vocês e com tantas secretarias, todo o PT integrado sob comando da nossa presidenta, Gleisi Hoffmann, e as secretarias todas participando. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam. Essa é a nossa última live, a última live dessa etapa da jornada. Depois nós vamos passar para os desafios. Os desafios vão chegar no WhatsApp de cada um e cada uma para cumprirmos missões importantes na base social que nós representamos na luta política do Brasil pela democracia. Pois é, pessoal, mas essa live é muito importante. Ela, não ao acaso, ficou para esse momento. E nós pedimos que vocês reproduzam, que vocês passem adiante. Vai ficar gravado esse conteúdo na Escola Nacional, na TV PT, a quem a gente agradece também. Todo o roteiro dela foi produzido com o apoio do Instituto Lula, com a Escola Nacional, com Gilberto Carvalho, com Paulo Okamoto. Então, a turma participou realmente para a gente organizar esse momento para vocês. E eu tenho duas pessoas muito especiais que estão conosco aqui para realizar essa live informativa, formativa, educacional. A Mônica Valente, que é do Diretório Nacional do PT, que tem uma longa trajetória na nossa vida partidária e que é secretária da comissão, secretária executiva do Foro de São Paulo, uma organização que reúne partidos políticos, organizações de toda a nossa América Latina, do mundo inteiro, que debatem questões relacionadas à democracia na nossa região do planeta e em todo o mundo. Eu quero agradecer a Mônica a possibilidade de estarmos juntas aqui para tocarmos essa live, e também ao Dr. Cristiano Zanin, que nós conhecemos e aprendemos muito a respeitar pela capacidade de dialogar conosco e explicar o que está acontecendo no Brasil. Nunca se falou tanto da dimensão jurídica quando falamos da política. Porque, afinal de contas, a política foi adentrada pelos temas jurídicos. E, sobretudo, o Dr. Cristiano Zanin responde pela defesa de alguém que nos é muito caro, que é muito importante nas nossas vidas, porque tudo que acontece com essa pessoa acontece com o Brasil, pela sintonia que há entre o Brasil, o PT e o nosso presidente Lula. O maior e mais importante presidente da história brasileira, sem dúvida, pela contribuição e por erguer os brasileiros e brasileiras da condição de miséria extrema e abrir um período para o Brasil, depois presidido pela presidenta Dilma, um período de desenvolvimento para o Brasil. Lula foi atacado de todas as formas ao longo da sua vida. Todas as formas. Mas é impressionante como utilizaram as estruturas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da pseudo-legalidade para atacarem o presidente Lula. E essa situação é tão grave, que ela não foi encerrada ainda. Vejamos, nós conquistamos com mobilização das ruas, com a participação da vida democrática do país, a liberdade do presidente Lula. Mas, ao mesmo tempo que nós conquistamos essa liberdade depois de uma prisão arbitrária, violenta, ilegal, quando conquistamos a liberdade do presidente Lula, ainda está na ordem do dia conquistarmos a totalidade dos seus direitos políticos. Mas é impressionante, continuam atacando o presidente Lula para atacar o PT, para atacar a esquerda, para atacar o Brasil, a classe trabalhadora. E aí nós nos acostumamos a ouvir questões e expressões como o triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, defesa, ataques, figuras danosas, porque saíram do Ministério Público para adentrar a vida política nacional, como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, que não exerceu suas funções como juiz, mas exerceu suas funções persecutórias ao presidente Lula, à política nacional. Todos estes atacaram tremendamente a democracia no Brasil. Para tratar sobre esse tema conosco, nos oferecer argumentos jurídicos embasados que se somem àquele nosso sentimento de que Lula é inocente,
de que nós somos inocentes e que temos vivenciado uma perseguição absurda no plano nacional. Aliás, o que tem sido apontado em fóruns internacionais de direitos humanos pela ONU e vários fóruns, com a solidariedade de líderes mundiais tão importantes que se dirigem ao Brasil, preocupados, se dirigem ao presidente Lula de forma solidária, um olhar do Papa Francisco sobre o que acontece no Brasil. Gente, há tanto que dizer, mas não sou eu que vou dizer não. Aqui vai ser a Mônica, vai ser o Cristiano, porque eles vão nos apresentar os elementos claros e objetivos com os quais nós vamos abordar a política nacional a partir da formação política, dizendo: Lula é inocente e exigimos, pela democracia brasileira, os seus plenos direitos políticos, porque ele tem que ser, ele é nosso representante na vida eleitoral, na vida política, e porque é justo. Porque a violação de direitos humanos de uma pessoa, qualquer que seja, é a violação de toda a humanidade, quando a violação dos direitos políticos de Lula está violando os direitos democráticos do Brasil. Então, com isso, com essa apresentação da live de hoje, me perdoem talvez um pouco longa, mas para situar a questão aqui entre nós, eu passo a palavra agora à minha colega, Mônica Valente, para suas considerações, e depois ela mesma, já vamos avançar aqui com o Dr. Cristiano Zanin. Mônica. Bom dia, companheira Maria do Rosário, nossa secretária nacional de formação política e deputada. Parabéns pelo seu trabalho na formação política do PT, mesmo nesses tempos de pandemia. Nós estamos, e você conduzindo isso, está dando um show envolvendo as pessoas de norte a sul do Brasil, trabalhadores rurais, mulheres, jovens, trabalhadores da cidade, lideranças. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que isso está dando uma energia muito forte para o nosso partido e para os nossos militantes. É uma honra estar aqui e participando dessa bancada de entrevistadoras, né, de âncoras ao Dr. Cristiano Zanin, que tem feito um belíssimo trabalho na defesa do presidente Lula. Eu quero dizer que no período anterior fui responsável pela política internacional do PT, e esse trabalho, doutor Cristiano, que o senhor veio desenvolvendo ao longo desses anos todos, é um trabalho reconhecido internacionalmente. Forneceu muitos elementos, muitas informações para que os grandes líderes políticos, democráticos, intelectuais de todo o mundo soubessem o que está acontecendo com o presidente Lula e, mais do que isso, se colocassem na defesa do presidente Lula. Não foi por outra razão que, enquanto o presidente estava em Curitiba, ele recebeu lá naquela cela inúmeros líderes políticos do mundo todo. É por causa desse trabalho, da justeza da causa, é uma causa justa e correta, mas também pelo seu trabalho de defesa, que é um trabalho primoroso. Então, é uma honra estar aqui compartilhando com a minha amiga Maria do Rosário essa bancada para a gente conversar sobre isso e fornecer as informações para o nosso pessoal no Brasil todo. Obrigada, Mônica, por estarmos juntas aqui. Parabéns pelo seu trabalho também, super importante, gente. Olha só, a minha primeira questão, doutor Cristiano Zanin, ela é sobre situações e questões que o senhor tem sustentado com muita força. A defesa do presidente Lula, o senhor à frente e toda a sua equipe, afirma que Moro desconsiderou provas da inocência de Lula nos processos do Triplex e do sítio de Atibaia. O senhor poderia esclarecer que prova a inocência, que provas foram desconsideradas, que existem claramente sobre a inocência do presidente nestes dois casos? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje, cumprimentar a deputada Maria do Rosário, que faz um trabalho belíssimo, sobretudo na área dos direitos humanos, cumprimentar a Mônica Valente, que também faz um grande trabalho, sobretudo na parte internacional, e dizer que, efetivamente, os processos que envolvem o presidente Lula são processos claros de lawfare. O que significa isso? Significa que alguns agentes do Estado estão utilizando das leis para promover verdadeiras perseguições. E o presidente Lula é vítima clara dessa perseguição.
Ao longo dos processos que tramitaram na Lava Jato de Curitiba, nós fizemos inúmeras audiências. Foram ouvidas centenas de pessoas nessas audiências. E nenhuma delas, nenhuma testemunha, fez qualquer afirmação que pudesse dar sustentação às hipóteses que foram colocadas pelo Ministério Público, liderado pelo procurador Deltan Dallagnol. É preciso lembrar, Maria do Rosário, Mônica, que antes dessas acusações, fizeram uma investigação exaustiva na vida do presidente Lula, na vida dos seus familiares, colaboradores, e absolutamente nada foi encontrado de ilegal. Foram na casa do presidente Lula, foram na casa dos filhos do presidente Lula, foram na casa dos colaboradores do presidente Lula, e nenhuma conta ilegal, nenhum valor ilegal, absolutamente nada foi encontrado. E a partir disso, construíram a tese do triplex do Guarujá, dizendo que o presidente Lula teria recebido um triplex no Guarujá em 2014, quando ele sequer era presidente, quando ele sequer exercia qualquer cargo público. E todas as testemunhas, todas elas de acusação e defesa, foram unânimes em afirmar que jamais viram qualquer chave entregue ao presidente Lula, qualquer posse do presidente Lula ou dos seus familiares. Ao contrário, nenhuma testemunha sustentou a acusação feita pelo procurador Dallagnol e por outros procuradores. Não bastasse tudo isso, nesse caso específico do triplex, nós fizemos a prova de que esse apartamento, que pertence à empreiteira OAS, ele havia sido dado para a Caixa Econômica Federal. Já havia sido dado 100% do seu valor econômico. Isso significa dizer, para quem está nos assistindo, que quem comprasse da OAS esse apartamento teria que pagar 100% do valor numa conta específica da Caixa Econômica Federal. Somente assim se tornaria proprietário. Então, a despeito de todas essas provas que nós fizemos no caso do triplex, o então juiz Moro condenou o presidente Lula, condenou sem nenhuma prova, condenou por atos indeterminados. Ele sequer soube indicar qual ato que o presidente Lula poderia ter praticado para condená-lo. Mas a condenação veio e foi essa condenação que depois tirou o presidente Lula das eleições presidenciais de 2018. Tudo isso foi construído, evidentemente, com base numa condenação pré-estabelecida. Nós vimos, e não sei se todos conhecem, mas a série Vaza Jato, que é uma série de publicações que vem sendo realizadas pelo portal Intercept e outros veículos de imprensa, a partir de mensagens trocadas entre o procurador Dallagnol e o então juiz Moro. Essas mensagens mostram que eles sempre atuaram como um time só. Não havia diferença entre juiz e promotor, eles atuavam juntos para impor uma condenação ao presidente Lula, para impor uma condenação que já estava pré-definida para tirá-lo das eleições. Então, em linhas gerais, esse é o cenário que nós encontramos lá na Lava Jato de Curitiba. Muito importante essa explicação do senhor, doutor Cristiano Zanin, porque as pessoas, normalmente, as pessoas normais como nós, às vezes a gente acha assim, bom, teve uma condenação, se a justiça condenou, então deve ter encontrado alguma prova de culpa. E esses fatos mostram que não encontraram nada, de fato, depois de toda a devassa que fizeram na vida do presidente Lula, da família, dos colaboradores, e tiveram que inventar aí um ato indeterminado para poder condená-lo. Então, isso no caso do triplex e também do sítio de Atibaia, porque eu li, não sei aonde, eu não sei se foi na própria Vaza Jato, um diálogo que mostrava que no caso do sítio de Atibaia, os procuradores foram lá, coagiram as testemunhas, as pessoas que moravam por lá, para que elas falassem alguma coisa que incriminasse o presidente Lula, e elas não falaram. E então, eles parece que deixaram de lado, ou seja, é uma armação, e isso não é só aqui no Brasil que as pessoas acham, grandes juristas já comentaram isso também,
da Itália, da Espanha, da Argentina, já comentaram isso internacionalmente. Mas eu queria perguntar para o senhor, doutor Zanin, o seguinte: a defesa do presidente Lula, vocês entraram com 2 habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação dos processos em que o presidente foi condenado em Curitiba, com base na suspeição do juiz Sérgio Moro como juiz, do Moro como juiz, e do Dallagnol como procurador. Quais os fatos mostram que o Moro e o Dallagnol agiram de maneira parcial e como é que isso feriu os direitos humanos e políticos do presidente Lula? Muito importante essa questão, Mônica, porque nós trabalhamos, evidentemente, com 2 frentes. Primeiro, a de que o presidente Lula não cometeu qualquer crime. E isso está demonstrado, não só pela falta, pela ausência de qualquer prova de culpa, como também pelas provas inúmeras que nós levamos de inocência do presidente Lula. Eu citei há pouco a questão do triplex, que nós fizemos a prova de que o apartamento foi dado para a Caixa Econômica Federal pela empresa OAS. Jamais poderia ter sido dado, portanto, ao presidente Lula. No caso do sítio de Atibaia, nós fizemos a prova pericial de que o valor que o Ministério Público diz que teria sido aplicado numa reforma de um sítio que não é do presidente Lula, na verdade foi sacado em favor do presidente da empresa que acusa o presidente Lula. Então, não é qualquer prova, é uma prova pericial, é uma prova assinada por um perito, comprovando que esses valores que o procurador Dallagnol diz que foram aplicados na reforma do sítio, na verdade, foram sacados para a própria empresa. Então, tudo isso foi absolutamente desprezado. E por que foi desprezado? Porque já havia uma intenção prévia do juiz Moro e do procurador Dallagnol e da sua equipe de condenarem o presidente Lula. Por isso que eles agiram juntos, agiram como se fossem um time só. E isso é absolutamente incompatível com a ideia de justiça. A ideia de justiça pressupõe que haja um juiz imparcial e uma parte acusando e a outra defendendo, e o juiz vai analisar os argumentos apresentados por uma parte e por outra parte. Nesse caso, não havia esse juiz. O juiz, na verdade, fazia parte da acusação. Ele atuava junto com a acusação. Ele, inclusive, coordenava os atos da acusação. E isso ficou muito claro pelo material que está sendo divulgado pela Vaza Jato, pelo Intercept. Então, é por isso que, para além da inocência do presidente Lula, que nós comprovamos, nós também estamos pedindo para que a Justiça anule todos os processos envolvendo o presidente Lula, que foram abertos pela Lava Jato de Curitiba, porque ele não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. E esse julgamento justo, imparcial e independente, ele não é devido apenas ao presidente Lula, ele é devido a todo e qualquer cidadão, por força da nossa Constituição e por força dos tratados internacionais que o Brasil assinou e se obrigou a cumprir. Nada disso, porém, foi cumprido. As condenações impostas ao presidente Lula na Lava Jato de Curitiba só ocorreram porque havia esse conluio prévio, essa intenção prévia de condená-lo. Então, nós pedimos, sim, ao Supremo Tribunal Federal, por meio de 2 habeas corpus, que sejam anulados os processos do presidente Lula em razão da suspeição tanto do então juiz Moro, como dos procuradores da Lava Jato, para que esses processos de Curitiba, que até jamais deveriam existir, mas como eles foram apresentados, para que voltem a uma etapa inicial, para que um juiz imparcial possa analisar os nossos argumentos, as provas de inocência que nós apresentamos e possa absolver, evidentemente, o presidente Lula. Doutor Cristiano, até quando o senhor diz assim, atuaram como um time só, eu acho que fica muito claro para a gente, para o pessoal que está assistindo, para mim aqui, para todo mundo, o que significa isso, né?
Se a gente estivesse numa partida de futebol, significaria que o juiz seria um juiz, como disse lá um deputado, né? Seria um juiz, eu vou dizer por minha conta aqui, o juiz ladrão, né? Que o juiz estaria do outro lado, o juiz estaria, na verdade, com um time. Ele seria quase com um jogador do outro time. E que time era esse? Era o time contra o presidente Lula. Então, eu uso a palavra que é forte, mas uso por minha conta aqui, para o pessoal entender que a gente não pode ter, nem num jogo de futebol, um juiz que puxe para um lado de um time. O juiz tem que ser imparcial. Imagina um julgamento que diz respeito à vida de uma pessoa. E como o doutor Cristiano muito bem destacou, o que acontece com Lula tem impacto não só político e na democracia, por ele ser um ex-presidente, ser uma liderança política, mas tem impacto também criando uma cultura no Poder Judiciário, uma forma de agir do Poder Judiciário, que se a moda pega, né, e muitas vezes pega, aí a perseguição política, a perseguição de todo tipo pode acontecer contra qualquer pessoa, já que o juiz foi parcial aqui. Um time só, gente, já pensou? O promotor que acusa e o juiz que julga. Eles já estavam combinados. Isso é muito grave, né? Porque isso impede que a defesa tenha a liberdade de fazer seu papel. E, na verdade, quando o presidente Lula sentou naquele lugar lá, o juiz já estava com a decisão tomada. Parece que foi isso que aconteceu. E aí, qualquer argumento que a defesa apresente fica diminuído diante não é nem da convicção, diante da opinião política, no caso, que o juiz teve. Olha, pessoal, aí eu faço essa pergunta para o doutor Zanin sobre essa questão. Ele já disse que entraram com 2 habeas corpus, que tem o objetivo de anular, porque era um processo viciado, já decidido, né? Então, não foi um julgamento justo, imparcial, nem independente. Agora, de minha parte aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Não foram só esses 2 processos, porque uma das estratégias que nós percebemos que usaram contra o Lula foi criar um monte de processos contra ele. Em 2 deles, o presidente Lula foi condenado injustamente pela atuação parcial que nós observamos aqui em conluio do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro. Agora, o senhor poderia comentar com a gente aqui quais são os outros processos em que o presidente foi inocentado? Porque nos outros processos que o Moro não era juiz, ele foi inocentado. E eu gostaria de saber qual é a diferença que aconteceu entre estes processos em que o presidente foi inocentado no tratamento com a defesa, com o senhor, com os advogados de defesa, nos processos em que o Lula foi inocentado e nestes processos que o juiz era o Moro, onde ele foi condenado. Essa é a minha questão. Houve diferença no tratamento? O senhor percebeu? É a percepção da defesa sobre o direito de defender uma pessoa, que, enfim, é o direito de defesa que toda pessoa tem. É essa a questão. Muito bom. O que aconteceu, e acho que ficou muito claro para nós, Maria do Rosário, foi que por volta de 2014, 2015, a Lava Jato, já em colaboração com outros países, sobretudo os Estados Unidos, tentou criar uma onda contra o presidente Lula. Por que criou essa onda? Porque eles não tinham nenhuma prova contra o presidente Lula. Eles precisavam, primeiro, condenar o presidente Lula com a ajuda de uma parte da imprensa. Então, eles produziram uma onda acusatória contra o presidente Lula, com uma ajuda da parte da imprensa. Isso acabou gerando uma série de ações penais na Lava Jato de Curitiba e também fora da Lava Jato de Curitiba, mas em todas as ações em que o presidente Lula foi julgado até hoje, fora da Lava Jato de Curitiba, nós conseguimos a absolvição dele. Ele foi julgado inocente das acusações que foram apresentadas, inclusive, na maior parte desses processos, sequer o Ministério Público recorreu das decisões,
porque entendeu que a decisão proferida pelos juízes absolvendo o presidente Lula estava correta. E, efetivamente, esse era o único resultado possível, porque jamais houve qualquer prova de culpa contra o presidente Lula. Então, imagine que em processos de Brasília, em processos de São Paulo e até no Guarujá, o presidente Lula já foi absolvido. Apenas na Lava Jato de Curitiba, em que os processos se iniciaram lá com o juiz Moro, com o procurador Dallagnol, é que houve a condenação do presidente Lula no caso do triplex, que o retirou das eleições presidenciais, e depois no caso do sítio de Atibaia, que, aliás, a sentença condenatória, nós fizemos a prova, foi copiada em grande parte da sentença do próprio juiz Moro. Então, é um absoluto disparate entre o resultado de processos que ocorreram, tramitaram fora da Lava Jato de Curitiba, em relação àqueles que tramitaram lá sob a condução do juiz Moro, junto com o procurador Dallagnol e sua equipe. Por que isso aconteceu? É porque, como eu já disse, havia a ideia clara de condenação, independentemente de ter ou não prova de culpa contra o presidente Lula. Doutor Zanin, muito importante essa explicação que o senhor dá da onde o presidente Lula, onde foi montado um monte de processo, mas onde teve um julgamento isento, com um juiz imparcial, como deve ser, como a Constituição propugna, ele foi inocentado. Isso só comprova a nossa tese de que o juiz Moro e o Dallagnol, o procurador Dallagnol, tinham montado um timezinho lá, como disse muito bem a Maria do Rosário, justamente para condenar. Eu acho bem importante essa imagem que você usou, Rosário, porque uma vez eu vi um deputado falar, explicando nessa situação, é como se na hora do intervalo do jogo de futebol, o juiz desce lá no vestiário de um dos times e fala assim, agora você, lá no segundo tempo, você se joga na área que eu te dou um pênalti. E foi isso que o Moro e o Dallagnol fizeram. Isso mais para ficar mais claro como é que por que essa história que a gente alega de suspensão, que não pode ser, se fosse um jogo de futebol, esse juiz saía de lá sob os gritos de ladrão, como disse a Rosário. Mas eu queria perguntar uma coisa para o doutor Cristiano, que é o seguinte, essa semana, ou a semana passada, uns poucos dias atrás, uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é a turma que vai julgar o habeas corpus do presidente Lula sobre a suspeição do Moro, eu vi que eles julgaram, eles proferiram uma decisão favorável a um réu que tinha sido anteriormente condenado pelo Moro, no caso do Banestado, porque esses juízes dessa turma da Suprema Corte julgaram que o Moro foi parcial no processo. É o mesmo método que parece que ele usou com esse outro réu. Esse resultado a gente pode entender como um precedente favorável para a nossa causa, para a causa do presidente Lula. E por quê? E eu também queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor vê que impressão o senhor tem dessa pressão que eu acho que a imprensa, por exemplo, os editoriais do Estadão e do Globo, fazem uma pressão muito forte sobre a Suprema Corte, sobre o Supremo Tribunal Federal, contra o habeas corpus da suspeição do Moro como juiz nos casos de Lula. A cada vez que eu leio um editorial, embora esses jornais e seus órgãos de televisão, principalmente no caso da Globo, eu já vi na Globo News comentaristas políticos que antes não falavam isso, mas já vi dizendo que a Lava Jato de Curitiba fez muita lambança por lá. Mas mesmo assim, os editoriais do Estadão e do Globo continuam pressionando a Suprema Corte para enrolar, não julgar o HC, o habeas corpus de suspeição do Moro, talvez querendo que prescreva, que nem sei se é possível isso, mas que nem fizeram agora há pouco com o Dallagnol. Então, eu queria que o senhor comentasse isso, esse caso que foi julgado parcial, a conduta do Moro, no caso de um outro réu, se isso nos ajuda, e como é que o senhor vê essa pressão da imprensa, principalmente do Estadão e do Globo? Bom, de longe
Da imprensa, principalmente do Estadão e do Globo. Bom, de longe, Estadão e do Globo. bom, de longe, Da imprensa, principalmente do Estadão e do Globo. bom, de longe, abaixo da lei. O direito que vale para ele deve valer conhecida essa ilegalidade e de ver aplicadas as consequências jurídicas decorrentes dessas ilegalidades. Estes argumentos, doutor Cristiano Zanin, que o senhor vai apresentando com tanta clareza para todos e todas nós, demonstram que nós buscamos apenas uma palavra: justiça. Nós não queremos nem mais nem menos. Nunca buscamos um privilégio. Se há, aliás, alguém que enfrentou todos os fóruns, todas as acusações, todas as formas de ataque político, foi o presidente Lula. O que a gente fica, muitas vezes, olhando para as instituições e esperando que elas façam, de fato, justiça, é porque, em relação a ele, o ambiente da política acabou entrando no judiciário. Porque quando era um ambiente em que nós disputávamos somente as eleições e ali estava a política, bom, nas eleições o presidente Lula venceu sempre, né? Perdeu eleições, aceitou quando perdeu, depois foi candidato de novo, foi 4 vezes, quando venceu, então, sempre jogando esse jogo de acordo com as regras. Agora, é impossível para a gente pensar que o judiciário esteja fazendo política, porque os elementos da política não podem ser os do judiciário. Os do judiciário têm que ser elementos da definição, das regras, do que vale para todos, enfim, como o senhor está muito bem defendendo. E essa semana, inclusive, nós tivemos a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o tema Deltan Dallagnol. Eu faço essa pergunta para o senhor porque foram, por mais de 40 vezes, a análise da representação feita pela defesa do presidente Lula contra o Deltan Dallagnol foi adiada, 40 vezes, se não me engano. Bom, com isso, o Conselho Nacional do Ministério Público demorou muitíssimo, mais, imagino, do que em outros processos de representação como este.
Com esta morosidade, a decisão acabou sendo de arquivamento do caso contra o Deltan Dallagnol. É correto dizer isso, que a representação por arquivamento se deu por prescrição, ou seja, se tivesse sido julgado antes, o resultado poderia ser outro, mas observando o mérito. E, sobretudo, o que isso representa para a defesa do presidente Lula? São questões totalmente separadas ou realmente há uma conexão? Como o senhor vê isso, né, essa decisão do CNMP? A mim me pareceu que não foi uma absolvição tão clara dos procedimentos ilegais do Deltan Dallagnol, mas eu tenho dúvidas sobre isso. Por isso eu lhe faço a pergunta. Agora, também queria destacar que na sua fala anterior, na sua resposta a Mônica Valente, o senhor mostrou que o Supremo reconheceu em diversas ocasiões o abuso de autoridade do juiz Moro. Do Deltan Dallagnol também, isso ou caberia somente ao próprio Ministério Público e ao CNMP? Objetivamente, há impacto na defesa do presidente Lula daquilo que foi decidido pelo CNMP de arquivar porque houve prescrição? Bom, eu acho que todos, Maria do Rosário, se recordam daquele PowerPoint que o procurador Dallagnol apresentou no dia 14 de setembro de 2016. Aquele PowerPoint foi algo absolutamente descabido, algo inaceitável para um agente do Ministério Público, para um procurador da República, porque ele tratou o presidente Lula como se culpado fosse no dia em que ele estava protocolando uma acusação. Aliás, a acusação não tinha nada a ver com o PowerPoint que ele estava apresentando naquele dia. A acusação que ele fez no PowerPoint, na verdade, naquele momento, estava no Supremo Tribunal Federal e depois foi julgada em Brasília e o presidente Lula foi absolvido. Esse é um dos casos de absolvição que eu já citei aqui. E sequer o Ministério Público de Brasília recorreu, ou seja, é uma absolvição definitiva. Então, aquele caso do PowerPoint do procurador Dallagnol é absolutamente descabido, seja porque não é papel de um membro do Ministério Público tratar um cidadão como se culpado fosse antes do julgamento, e tampouco porque aquilo que estava sendo mostrado no PowerPoint sequer era acusação feita por ele contra o presidente Lula. No dia seguinte à exibição do PowerPoint, nós levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão que foi criado, aliás, no governo do presidente Lula, para supervisionar as atividades dos membros do Ministério Público, para que todos na sociedade possam ter a tranquilidade de que membros do Ministério Público não estão extrapolando as suas funções. Então, a despeito de termos levado esta queixa, esta denúncia de um abuso por parte do procurador Dallagnol, no dia seguinte à exibição, ou seja, no dia 15 de setembro de 2016, o Conselho Nacional do Ministério Público demorou quase 4 anos para julgar esta queixa. E, nesta semana, acabou fazendo o julgamento, porque nós obtivemos uma decisão no Supremo determinando que o Conselho julgasse. E qual foi o julgamento realizado? O Conselho entendeu que havia, sim, por 8 votos contra 2, entendeu que havia, sim, elementos que indicavam um abuso na atuação do procurador Dallagnol e dos seus colegas procuradores, mas que, em razão do decurso do tempo, eles não iriam abrir uma investigação, um procedimento sancionatório contra o procurador Dallagnol. Eles reconheceram aquilo que no mundo jurídico se chama prescrição, que é a impossibilidade de punir alguém porque o Estado demorou muito para fazê-lo. E é justamente o discurso que o procurador Dallagnol
fez o tempo todo. Ele dizia que não fosse a atuação dele, dos procuradores e do Moro, as pessoas se beneficiavam da impunidade por conta da prescrição. Ele cansou de repetir isso e ele acabou pedindo expressamente no julgamento do Conselho do Ministério Público que fosse aplicada para ele a prescrição que ele tanto repudiava em relação aos outros. Então, é isso que causa muita estranheza, né? Alguém que tem um discurso para a sociedade de que a prescrição é algo ruim, mas esta pessoa é a mesma que vai a um órgão do Estado e pede expressamente que seja aplicada em favor dela a prescrição para impedir a abertura de um processo que possa puni-la por um abuso. A despeito de tudo isso, o Conselho Nacional do Ministério Público também acolheu o nome, que não façam uso político das estruturas do Ministério Público. Isso é muito sério, porque ao decidir dessa forma, evidentemente que o Conselho Nacional do Ministério Público também identificou que estava havendo uma atuação política do procurador Dallagnol e da sua equipe. E isso não pode acontecer nem com o presidente Lula ou com qualquer outra pessoa. Imagina se, de repente, existe um promotor, um juiz na cidade que não gosta de alguém que está nos assistindo e decide utilizar do poder do Estado que essa pessoa tem para perseguir essa pessoa. Não pode. Não pode para o Lula, não pode para qualquer pessoa. Então, esse julgamento que ocorreu na semana é emblemático, seja porque, de um lado, o procurador Dallagnol foi beneficiado pela prescrição, embora a maioria dos conselheiros entendessem que era caso de abrir um processo para punir o procurador Dallagnol, seja porque houve o reconhecimento expresso de um uso político da estrutura do Ministério Público naquele julgamento. Então, evidentemente que esse caso, ele só vai reforçando aquilo que nós estamos dizendo desde 2016, na defesa do presidente Lula. Lá em 2016, em julho de 2016, eu, Valesca e o advogado britânico Geoffrey Robertson levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que fica em Genebra, um comunicado dizendo que o Brasil estava violando os direitos fundamentais do presidente Lula. E já naquela oportunidade, nós dizíamos que havia uma verdadeira cruzada da Lava Jato de Curitiba contra o presidente Lula com motivação política. E tudo isso foi sendo confirmado ao longo do tempo. O Lula foi condenado, foi impedido de participar das eleições com base numa decisão absolutamente ilegal. O Moro se tornou o principal ministro do presidente Bolsonaro, que foi eleito em razão desse impedimento criado ao presidente Lula. Hoje, o Moro aparentemente está buscando uma carreira política solo e o próprio Conselho Nacional do Ministério Público está mandando os procuradores pararem de fazer uso político da estrutura do Ministério Público. Então, é um conjunto que fica muito claro e só mostra que aquilo que nós afirmamos desde 2016 estava absolutamente correto. Muito boa essa explicação, viu, doutor Cristiano? Porque quando saiu essa decisão, eu confesso que eu fiquei meio desiludida. Não é desiludida, assim, a gente se sente às vezes impotente, né? Porque tudo joga contra nós, o promotor, os órgãos de Estado, a justiça, mas agora o senhor explicando, ficou muito claro que, ainda que ele não tenha sido punido ou não tenha sido aberto um processo de investigação sobre a conduta desse procurador, de fato,
os argumentos utilizados pela defesa do presidente Lula foram cabalmente comprovados, né, pela decisão opinião dos os 8 procuradores e tudo mais. Eu sei que isso é muito importante, embora muitas vezes a gente fica agoniado, sabe, doutor Cristiano, que sempre a gente acha que tem uma ameaça, assim, quando se sente tão impotente. Sobre isso, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: muita gente fala que o presidente Lula está solto, mas não está livre, quer dizer, que ele poderia voltar a ser preso a qualquer momento. Isso é verdade? O senhor podia explicar para a gente melhor como é que está essa situação do presidente? Porque o senhor viu, nós aqui, os petistas, os democratas, nos mobilizamos muito, e a Vigília de Curitiba foi um exemplo para o mundo, em torno da defesa do presidente Lula e que ele saísse de Curitiba, e vamos, se acontecer qualquer coisa, certamente vamos fazer aquilo e muito mais. Mas seria bom saber do senhor, se o senhor vê risco disso e como é que está essa situação. Bom, nós temos que ter presente, Mônica, primeiro, que uma série de ilegalidades foram cometidas para que o presidente Lula fosse colocado por 580 dias naquela prisão de Curitiba. Ele chegou lá em razão dessas ilegalidades claras que foram ocorrendo. Nós conseguimos, né, no ano passado, felizmente, a liberdade do presidente Lula, restabelecer a sua liberdade, mostrando ao Supremo e a outros órgãos do sistema de justiça de que não é possível a chamada execução antecipada da pena. Isso não tem previsão na Constituição da República. Então, o presidente Lula foi colocado em liberdade, mas os seus processos não chegaram ao fim. Nós estamos, como eu disse aqui, com diversos processos já encerrados, é verdade, já conseguimos a absolvição do presidente Lula em diversos casos que tramitam fora da chamada Lava Jato de Curitiba, mas esses processos da Lava Jato de Curitiba continuam ativos, continuam existindo 2 condenações, ao menos, contra o presidente Lula, que nós precisamos reverter e esperamos que isso aconteça. Mas é importante ter presente que os casos do presidente Lula não chegaram ao fim, não existe uma decisão final. Então, diante desse histórico todo, né, dessa situação que está cada vez mais clara, de uma motivação política por parte de alguns agentes do sistema de justiça, evidentemente que nós não podemos ficar tranquilos com essa situação, enquanto essas pessoas continuarem usando os seus cargos no sistema de justiça para promover essas perseguições. Sim, doutor Cristiano, observando essa situação e pensando sobre a necessidade que o próprio país tem de reconstruir padrões democráticos, que é onde também nós estamos muito preocupados, porque o impacto desse processo persecutório contra o presidente Lula é total na vida das pessoas e nas instituições. Tanto os resultados que nós estamos vendo no Brasil. O próprio ex-juiz Moro, agora ex-ministro do Bolsonaro, ele ajudou a criar, com toda essa sua atuação política, quando estava como juiz, com o poder de juiz, mas com a opinião política, na nossa opinião, ele ajudou a construir a figura e o caminho que levou o Jair Bolsonaro à presidência da República. E o impacto desse projeto é muito danoso ao povo brasileiro, porque a retirada de direitos é muito grande. Sobretudo nesse período da pandemia também. Parece que as coisas vão se unindo num sentido muito negativo para a população, e nós que somos pessoas que queremos ter sempre esperança, nós também vivemos dessas vitórias, da sua defesa. Quando o senhor defende o presidente Lula, nós nos sentimos representados, porque daí vem os argumentos jurídicos que mostram que os argumentos políticos que nós tratamos, eles estão embasados, na verdade, na defesa do Estado Democrático de Direito e da própria Constituição. Mas, na sua opinião,
pensando aqui em quem está assistindo essa nossa conversa, lá no município, né? Pessoas que estão em municípios pequenos, médios ou grandes, mas que essas pessoas são multiplicadoras dessa posição que nós estamos mostrando aqui, de que o julgamento não foi justo, de que onde não era a Lava Jato de Curitiba, o presidente Lula foi absolvido, que só foi condenado nesses 2 lá, mas nesses 2 o julgamento não foi justo, não foi imparcial e não foi independente, e os argumentos da defesa não foram considerados, porque o juiz já estava posicionado como um time só. Eu fiz essa síntese aqui do nosso diálogo. Quem está lá no município, observando essa condenação como injusta, como o senhor avalia que essa condenação injusta afeta a vida dos brasileiros e brasileiras, e como o senhor faria, estivesse lá, né, em meio à população mais leiga, do ponto de vista jurídico, assim, do debate jurídico, como o senhor faria a defesa do presidente Lula no município? Perfeito. Maria do Rosário, primeiro é importante esclarecer que você ter um olhar favorável àquilo que nós, a defesa do presidente Lula, estamos dizendo, não significa que você tenha que ser um eleitor ou tenha que ser simpatizante do presidente Lula. O que nós estamos dizendo é sobre o devido processo legal, é sobre as regras que estão na lei que deveriam valer para toda e qualquer pessoa. Porque, do contrário, se nós deixarmos que o devido processo legal seja violado no caso do presidente Lula, ele pode ser violado em qualquer outro processo, inclusive daquele que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Existe, evidentemente, um efeito multiplicador. O exemplo ruim dado em um caso pode ser aplicado também em outro caso. Então, por isso que, independentemente de gostar ou não do presidente Lula, as pessoas precisam defender o devido processo legal, porque sem o devido processo legal, nós corremos um risco muito sério, inclusive para o próprio Estado democrático de direito. Só para dar um exemplo, quando o presidente Lula foi retirado das eleições presidenciais de 2018, na verdade não foi só o direito dele que foi violado, mas também o direito de muitas pessoas que gostariam, em tese, de ter votado nele. Todas essas pessoas tiveram os seus direitos violados. Pode ser que nem todo mundo quisesse votar no presidente Lula, mas havia, segundo as pesquisas de intenção de voto, um número significativo, ele era primeiro colocado nas pesquisas quando foi retirado das eleições. Então, todas essas pessoas tiveram também, indiretamente, os seus direitos violados por conta das ilegalidades praticadas contra o presidente Lula. Então, eu acho que é muito importante, realmente, termos presente que esse uso indevido das leis, do sistema de justiça, para perseguir pessoas, para perseguir empresas, instituições, isso não pode ser aceito, porque isso é absolutamente contra a ideia de uma república, a ideia de que todos estão submetidos ao mesmo regramento. Mas é isso, infelizmente, que tem acontecido. Nós estamos vendo o sistema de justiça, aliás, uma parte do sistema de justiça. É sempre importante também ressalvar que nós temos promotores, juízes, delegados muito competentes, responsáveis no nosso país. Aliás, o nosso sistema de justiça sempre foi uma referência. Hoje é que nós temos essa situação de dúvida, inclusive internacional, sobre o nosso sistema de justiça, graças às ilegalidades praticadas pela Lava Jato e, sobretudo, as ilegalidades praticadas contra o presidente Lula, que chegaram ao conhecimento de juristas dos mais diversos países, que inclusive se manifestaram perplexos com aquilo que estava acontecendo com o presidente Lula no nosso país. Então, por tudo isso, é muito importante realmente que estejamos atentos a qualquer violação, porque
as leis existem, a Constituição existe, para que todos estejam efetivamente no mesmo patamar de proteção, para que nenhuma pessoa possa ser vítima de um uso indevido ou de um abuso de poder por parte daqueles que estão nas carreiras do sistema de justiça e que têm o dever de observar as leis e a Constituição da República. Muito importante isso que o senhor disse, doutor Cristiano, porque eu que sou já mais antiga, que peguei o fim da ditadura militar aqui no Brasil, eu era uma jovem que batalhava muito pela democracia, eu às vezes fico me perguntando e fico preocupada mesmo, porque essa questão do julgamento parcial, de toda essa perseguição política ao presidente Lula, vai na contramão de tudo que a gente lutou no Brasil contra a ditadura e pela democracia. Então, não é só o caso do presidente Lula, é nós todos, né? Porque a democracia é fundamental, o direito da gente falar o que pensa, fazer política, se organizar em movimento social, movimento popular, sindicato. E quando a justiça começa a cercear isso, que é isso que fizeram, começa a ficar muito difícil a nossa vida e também coloca em risco a democracia que muita gente lutou para conseguir. Achei que essa explicação foi muito legal e a gente vai usar esse material aí para debater, né, Rosário, com o nosso pessoal no Brasil todo. Com certeza, Mônica. Agora, ao concluirmos, né, nós vamos passar a palavra ao doutor Cristiano para as suas considerações finais e despedidas, a Mônica também. E, de minha parte, assim, agradecer muito ao seu trabalho, porque é um trabalho técnico-jurídico, nós sabemos que está embasado na força da lei, mas buscar a justiça e o direito de defesa transcende em muito apenas um ato formal. É muito mais do que a formalidade. Toda vez que a gente vê os advogados do Lula, a doutora Valesca, o senhor, nós estamos percebendo também o amor pela justiça. E eu queria, nesse final, dizer que, pessoal, há uma dimensão ética muito grande nessa postura que nós estamos construindo. Isso é ética, porque nós aqui não estamos buscando um tratamento diferenciado, nem mais nem menos, e nós também não queremos para os nossos adversários políticos que eles passem jamais pelo que passa o presidente Lula. Nós jamais defenderíamos para qualquer pessoa a perseguição, o uso do poder judiciário, das instituições do poder judiciário, do poder de justiça contra um indivíduo. Por isso o Estado precisa estar sob controle e as instituições precisam estar sob controle da lei, das regras, para que elas sejam imparciais, e isso é assegurar também os direitos humanos, e isso é um pressuposto ético de uma democracia. Então, doutor Cristiano, passo as suas considerações finais e despedidas, em seguida encerramos com a nossa querida Mônica Valente, a quem eu digo que eu também participei do final da luta da ditadura também, não é só a Mônica de ser só a mais antiga, não, nós estamos juntas aí em idade, em causas, como muitas pessoas que estão nos assistindo, sempre nos renovando e aprendendo, né, Mônica? Doutor Cristiano. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite e a oportunidade de fazer essa apresentação, porque, de certa forma, tudo aquilo que nós vivemos nos últimos 5 anos, ao longo da defesa do presidente Lula, que foram anos muito difíceis, né? Lutar contra aqueles que detêm o poder do Estado, ou aqueles que detêm uma parcela expressiva da opinião pública, veículos de comunicação, é sempre um trabalho muito difícil. Mas aquilo que nos norteou até aqui foi a verdade. Então, ninguém conseguiu, até hoje, macular o nosso trabalho, porque nós apresentamos a verdade do primeiro dia, começamos a atuar na defesa do presidente Lula e continuamos com ela.
Então, nós mostramos que o presidente Lula nunca recebeu qualquer bem ou valor indevido, que ele nunca, no exercício da função pública, praticou um ato ilícito e jamais houve a demonstração em sentido contrário. Então, hoje, né, busca-se, muitas vezes, manter condenações ilícitas que foram impostas ao presidente Lula por mera conveniência política desses mesmos agentes do sistema de justiça ou de uma parte dos veículos de comunicação que se beneficiaram ao longo do tempo com essa atuação indevida da Lava Jato. Mas o importante é que tenhamos clareza nesse cenário e que possamos lutar para que o nosso sistema de justiça possa alcançar ou reaver a credibilidade que sempre teve, não só dentro do nosso país, mas também lá fora. A justiça, ela depende da credibilidade. As pessoas precisam acreditar que aquele membro do Ministério Público que está atuando, ele está seguindo as leis e a Constituição. Precisam acreditar que aquele juiz que está julgando é imparcial. E depois daquilo que aconteceu com o presidente Lula, nós temos razão para ter dúvidas sobre isso. Então, é por isso que nós continuamos esperando que haja justiça no caso do presidente Lula, até para que nós possamos nos reencontrar efetivamente com o Estado de Direito na sua plenitude. Bem, muito obrigada, viu? Muitíssimo obrigada por participar deste nosso programa de formação. Ideias para vencer, aqui nós defendemos ideias. Mônica, para a sua conclusão e despedida, então, amiga. Olha, parabéns, doutor Cristiano Zanin, doutora Valesca, toda a equipe que trabalha. Eu entendo, às vezes pode parecer uma luta do Davi contra o Golias, mas essa sempre foi a vida do PT, viu, doutor Zanin? E a gente venceu. E tanto é que precisaram conspurcar a Constituição e a lei para tirar a gente do jogo, mas nós estamos voltando. O presidente Lula, com certeza, vai ser inocentado sim, vai recuperar seus direitos políticos. Parabéns, Rosário, pelo seu trabalho na Secretaria de Formação Política do PT. Foi uma honra participar aqui com vocês dois e nós vamos reproduzir isso, esse bate-papo aqui agradável e cheio de conteúdo em todos os lugares que a gente puder, com certeza, continuando aí o trabalho da Escola Nacional de Formação. Um grande abraço a vocês e obrigada. Obrigada, Mônica, obrigada, doutor Cristiano Zanin. Chegamos ao final dessa live. Esse conteúdo ficará gravado na Escola Nacional, será distribuído, como disse a Mônica Valente, para quem quiser, um conteúdo aberto, né? Nós estamos em rede aberta também, está aberto a todos e todas. Quanto mais divulgarmos, melhor. E, por último, fica meu agradecimento também ao Instituto Lula, ao Paulo Okamoto, ao pessoal que organizou, ao Gabriel Ribeiro, o pessoal que organizou toda a nossa participação aqui, ao Gilmar Tato, porque ele é o secretário de comunicação, então responsável pela TV PT, que está funcionando tão bem em todo o Brasil. Fica um abraço bem apertado para todos e todas vocês que participaram com a gente. Ajudem a divulgar. Lula com direitos políticos é um Brasil com democracia. Estamos juntos e juntas. Um abraço especial também para o presidente Lula, né? Como vocês sempre disseram, bom dia, presidente, boa tarde, presidente. Nós vamos continuar dizendo, mas a gente quer ele caminhando nas ruas aqui, junto com todo o povo brasileiro, porque esse tempo ruim vai passar. Força aí, estamos firmes. Obrigada, doutor Cristiano, obrigada, Mônica. Até a próxima, pessoal.